Por gentileza, alguém confirma aí, Isabelito, fala comigo. Ninguém aqui não. Oh, obrigada, valeu. Então, olha só, vamos continuar aqui. Esse último exercício, último não, né? Ainda tem bastante exercício para a gente fazer. Esse exercício é o 6, foi um exercício que caiu no Enem, acho, se eu não me engano, em 2017, eu não coloquei a data, mas foi em 2017. Vamos à solução dele. Então, vamos lá. Uma desenhista, projetista, deverá desenhar uma tampa de panela em forma circular. Para realizar esse desenho, ela dispõe no momento de apenas o compasso, cujo comprimento das hastes é de 10 centímetros. Um transferidor e uma folha de papel com um plano cartesiano. Para esboçar o desenho dessa tampa, ela afastou as hastes do compasso de forma que o ângulo formado por elas fosse 120 graus. Lá vem o 120 graus novamente, tá vendo? Então, a ponta seca, gente, é a ponta onde não tem o grafite, tá? Então, a ponta seca está representada pelo ponto C aqui. A ponta do grafite está representada pelo ponto B aqui. E a cabeça do compasso está representado pelo ponto A, conforme a figura. O compasso, para quem não lembra, né, tá aqui a figura do compasso, eles têm aqui a mesma medida, né? A perninha do compasso, vamos dizer assim, as hastes do compasso têm a mesma medida. Essa ponta seca aqui, deixa eu admitir quem está entrando. Essa ponta seca e a outra haste que tem grafite, elas devem estar no mesmo posicionamento, para que você consiga fazer um círculo de uma forma correta, tá? Se a sua ponta, né, do grafite estiver fora de nível com a ponta seca, fica um pouco mais difícil. E é claro que esse sistema de compasso tem que ter toda uma estabilidade para que você consiga fazer a figura, tá? Então, vamos fazer a análise aqui da figura através de plano cartesiano no outro slide. Após concluir o desenho, ela o encaminha para o setor de produção e, ao receber o desenho com uma indicação com o raio da tampa, verificará em qual intervalo este se encontra, decidirá o tipo de material a ser utilizado na sua fabricação, de acordo com os dados. Aí tem lá o tipo de material, 1, 2, 3, 4, 5, até o 5, e aí o intervalo de valores de raio em centímetros. Se o raio estiver for maior que 0, menor ou igual que 5, vai utilizar um material. E assim vai de acordo com a análise da tabela. Ele deu aqui para a gente 1,7 como aproximação para a raiz de 3. E pergunta, o tipo de material a ser utilizado pelo setor de produção será qual? Né? Tipo 1, 2, 3... É claro que para a gente determinar isso, a gente vai precisar descobrir a medida do raio dessa circunferência, né? Então, vamos lá. Claro que eu tenho aqui dois lados, deixa eu admitir o Lucas, eu tenho dois lados iguais, um ângulo comum, eu quero esse ângulo aqui, que você vai chamar de x, então, tendo dois lados, um ângulo comum entre eles, nós utilizamos a lei dos cossenos, né? Deixa eu passar aqui para a gente verificar. Então, vamos lá. Esse lado, que é claro, pode chamando de x, mas também é o raio da circunferência. Então, r ao quadrado é igual à soma desses dois lados ao quadrado. Na indicação, ele diz aí, deixa eu voltar aqui, ó, que as hastes, tá vendo? Valem 10 centímetros, então aqui vale 10 e aqui também. Subindo aqui o slide. Então, menos 2 vezes o produto desses dois lados, vezes o cosseno de 120. Não esquece que o cosseno de 120, através da dica, subtrai o 180, 120, né? 180 menos 120, você encontra o cosseno de 60. Então, cosseno de 120 é igual ao cosseno de 60, o mesmo valor. Porém, 120 está no segundo quadrante. O segundo quadrante do cosseno é negativo. Então, o valor é o mesmo que o cosseno de 60, porém, a sua resposta será negativa. Okay? Então, você tem lá. Parece que é complicado a conta, toda essa questão, né? Porque é bem complexo, tem bastante texto, é bem contextualizado, mas é uma questão simples. Então, ó, r ao quadrado, calculando aí 10 ao quadrado mais 10 ao quadrado, fazendo o produto aqui, dá 200, né? 20 vezes 10, 200,
vezes menos meio. E aí você encontra um R ao quadrado igual a 300, OR ao quadrado é igual a 300, R é igual a raiz de 300. 300 não te traz uma resposta exata, admite, meu Gabriel, não te traz uma raiz exata, então a gente tem que fazer a decomposição, a fatoração, né, de 300. Encontrou lá 10 raiz de 3, o problema foi bonzinho, trouxe para a gente a raiz de 3 para fazer a substituição, que é 1,7, então basta você fazer a multiplicação. Então você encontra aí 17 centímetros, né? Que material nós vamos utilizar, sabendo que o raio vale, tá aqui, ó, 17 centímetros. Vou voltar lá na tabela, só para que a gente consiga fazer a análise. Então, ó, 17 centímetros está aqui, né? O R é maior que 15, menor ou igual que 21. Então, nós vamos utilizar o material 4, né? Marcando assim a alternativa D. A dificuldade aqui é com relação ao ângulo de 120 graus. Mas a gente já sabe do macete, então fica aí muito mais fácil para que eu consiga estabelecer lá o valor desses 120 graus. Deixa só um minutinho, alguém está com o microfone ligado, gente, desabilita aí para mim, por gentileza, porque traz interferência para mim e atrapalha um pouquinho. Obrigada aí. Então, vamos lá. Concluímos, então. Marca aí a letra D, tá? A gente só descobriu o valor do raio, bem tranquilo. Aqui está feito, né? Toda essa estrutura de uma forma que vocês compreendessem melhor, né? Os 10 e 10, o raio, 120, para chegar à conclusão e a alternativa B. Último exercício dessa sequência de slides, tá? Porque depois eu vou compartilhar uma outra tela. Para se calcular a distância entre duas árvores representadas pelos pontos A e B, então eu quero a distância entre duas árvores representadas pelos pontos A e B, situados nas margens opostas de um rio, foi escolhido o ponto C, arbitrário, na margem onde se encontra o ponto A. Então, as medidas necessárias foram tomadas e os resultados foram. Então, ele deu lá os resultados para AC igual a 70, DAC 62 graus, então o ângulo A aqui valendo 62 graus, ACB, o ângulo C aqui, ACB, o ângulo C valendo 74 graus, forneceu para a gente o cosseno de 28, aqui está errado, tá, gente? É seno de 74, seno de 44, então podemos afirmar que a distância entre as árvores é igual a quanto? Bom, aqui foi dado para a gente seno e cossenos de alguns valores. É claro que ele não vai te falar o certo, seno de tanto, cosseno de tanto, porque ele dá a dica de que você vai utilizar. Então, às vezes, ele coloca a informação que nós não iremos utilizar, tá? Mas temos que levar em consideração que nós não conhecemos aí nem o cosseno, tampouco o seno desses números que estão expostos aqui no enunciado. Então, vamos à resolução. Então, a apresentação do triângulo tem essa estrutura, só voltando aqui um pouquinho, ó, tá? ABC, então, respeitando aí a ABC, ele fala que aqui tem 62 graus, aqui tem 74 graus. Então, sei que esse outro lado aqui vale 44 graus, porque a soma dos ângulos internos do triângulo é 180 graus. Posso montar as seguintes razões. 70 sobre o seno de 44 graus, ele fala lá, ó, que o lado AC vale 70, então eu quero aqui, eu descobri com a relação da soma dos ângulos internos, que aqui vale 44, então é esse ângulo, esse lado 70, em razão, divisão com o seno desse ângulo, de 44 graus, e o lado AB sobre o seno de 74, que é oposto a ele. Multiplicou lá meio pelos extremos, claro que fez a substituição, não sabemos quanto é o seno de 44, foi fornecido aqui para a gente, 0,70, perdão, opa, passei muito. Seno de 44 e o seno de 74, né, 0,96. Fez a substituição, multiplicou lá meio pelos extremos, encontrou aí 96 metros. Vai marcar a alternativa B. Eu vou pedir para que vocês esperem só um instantinho que eu vou compartilhar uma outra tela, tá? Então, só um instantinho.
Oi, alguém pode me dar o retorno dessa tela especificamente? Tá como 1. Se vocês estão conseguindo visualizar, porque às vezes dá... Tá aparecendo, Tá. professora. Obrigada, amor. Só um instantinho. Desculpa, então vamos continuando, tá, galera? É um outro exercício. Vamos ao enunciado, então. A figura mostra o trecho de um rio, é bem parecido com o outro, tá? Bem parecido mesmo. A figura mostra o trecho de um rio onde se deseja construir uma ponte AB. Então, eu quero aqui construir uma ponte AB. De modo que, de um ponto P a 100 metros de B, então, um ponto P a 100 metros de B, está aqui na figura, mediu-se o ângulo APB de 45 graus, está aqui. E do ponto A, mediu-se um ângulo PAB de 30 graus, aqui. Calcular o comprimento da ponte, que estabelecemos lá por X. Então, vamos aplicar aí a lei dos senos, de acordo com o que a gente escolheu, né? Eu tenho um lado e 2 ângulos, o outro eu quero descobrir, né? Um lado aqui, 2 ângulos, quero descobrir um outro lado, então, mais tranquilo. X sobre o seno de 45, montando a razão, estabelecendo a relação, é igual a 100 sobre o ângulo oposto a ele, que é 30 graus. Tranquilo, 45 e 30 conhecemos através dos ângulos notáveis, multiplicou cruzado, bem fácil, fez a substituição, encontrou lá 100 raiz de 2. De novo, raiz de 2, né? Bom você saber, gravar o raiz de 2 e o raiz de 3. Principalmente quando as respostas estão em metragem, né? Aqui em metros, vai dar aproximadamente 141, multiplicando aí esse 100 por 1,4, tá? Que é o raiz de 2. Faz a multiplicação e controlar aproximadamente, beleza? Então, nem sempre o problema traz para a gente a raiz de 2. Deixa eu subir aqui um pouquinho, vamos ao 2. Aqui que eu queria chegar com um tipo de exercício diferente, que vai falar lá daquela relação dos senos que eu coloquei por último, né? Com relação ao triângulo dentro da circunferência, né? Então, eu tenho toda aquela relação do seno, a lei dos senos, igual a 2R, né? E essa razão, você pode pegar qualquer parte da razão para trabalhar. Eu posso pegar ali, eu sei que é A sobre seno de A igual a B sobre seno de B, igual a C sobre seno de B, sobre seno de C, perdão. Isso é igual a 2R, ou igual a D, que é o diâmetro, né, da circunferência. Sendo que dentro dessa relação, eu posso pegar qualquer parte. Eu posso pegar o final, C sobre seno de C igual ao raio, 2 vezes o raio, perdão. Posso pegar A sobre o seno de A é igual a B sobre o seno de B. Então, eu posso pegar por partes, fazer minha conta, né, através da relação por partes. Até porque, se você escrever tudo isso em uma fórmula, fica um salseiro complicado para que você consiga sair dessa situação, tá? Então, nós podemos sim pegar essas razões, essa relação por partes, 2 a 2, como é uma igualdade, então, bem tranquilo. Então, olha o segundo. Calcular o raio da circunferência circunscrita a um triângulo, no qual se conhece o lado AB, então aqui o lado AB está descrito 10, o ângulo oposto, que é 60 graus, representado geometricamente, a situação nós temos. Ele deu aqui os parâmetros, disse que AB vale 10, o ângulo oposto vale C, pede para a gente calcular o raio. Então, claro que para aplicar lá a relação dos senos com relação ao raio, galera, eu preciso ter essa situação aqui do triângulo dentro da circunferência, tá? Então, eu posso tirar lá da fórmula que o lado C sobre o seno de C, que é 60, nós conhecemos, é igual a 2 vezes o raio, ok? Então, é claro que nós vamos fazer a substituição aqui. Seno de 60, a gente sabe quanto é. E o C nós temos também, que é 10, né? Fez a substituição, multiplicou lá o seno de 60, raiz de 3 sobre 2, tá? Multiplicou meio pelos extremos. E aí você vai colocar o R, que é o que ele quer, isolado. Claro que você vai ter que tomar cuidado aqui, porque quando você vai passar esses termos de um lado para o outro, você tem que fazer a inversão da operação, né? Se eu passo para o outro lado,
eu vou ter uma divisão de frações, tem que tomar cuidado, então repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Daí você tem uma solução que é o raio igual a 10 raiz de 3. Normalmente a gente não utiliza 10 raiz de 3 como solução. Raiz no denominador, né? A gente tem que fazer um outro processo, que é a racionalização para extração da raiz desse denominador. Então, lembra que para racionalizar, basta você multiplicar aqui ó, o numerador e o denominador pelo denominador, que é o raiz de 3, né? Então, multipliquei aqui ó, o numerador por raiz de 3, embaixo também. Isso nos possibilita fazer o processo de racionalização, que é a extração da raiz do denominador. Matematicamente, a raiz no denominador não é elegante, tá? Então, temos aí como resposta 10 raiz de 3 vezes raiz de 3. Tem lá a gente que corta, simplifica, né? Mas resulta em raiz de 9. E a raiz de 9 nós conhecemos, sabemos que é 13. Seguindo aqui. Então, ó, assim, o raio da circunferência circunscrita é 10 raiz de 3 sobre 3. Beleza? A resposta final aí. Outro exercício, ó. Dois lados de um triângulo medem 6 e 10 e formam entre si um ângulo de 120. Determine a medida do terceiro lado. Parecido com o que nós já fizemos também. Tem dois lados estabelecidos um ângulo comum entre eles. A única dificuldade aqui é que o ângulo é 120 graus, tá? Então, tendo dois lados e um ângulo, eu vou utilizar a lei dos cossenos, tranquilo. O lado que eu quero, chamei de x. Então, ou A, fica à vontade, através da fórmula. X ao quadrado será igual aos outros dois lados somados ao quadrado, menos 2 vezes esses dois lados, vezes cosseno do ângulo. Volto a dizer que o cosseno de 120, através da dica, pega o 180, subtrai de 120, vai chegar ao resultado que você quer, né? 180 menos 120, você encontra aí cosseno de 60, só não esquece que o cosseno de 120 está no segundo quadrante do cosseno é negativo, tá? Então, o resultado é igual ao cosseno de 60, porém, com o sinal negativo. E aí, calculou lá todas as potências, fez a multiplicação de forma correta, cuidado com os sinais, menos multiplicado por menos vai dar mais. Então, você tem x ao quadrado igual a 136 mais 60. Aqui deu 196, pela glória do Senhor, 196 tem uma raiz, né, exata, que é 14. Então, light, tá? Raiz aí de 196, 14. Então, o terceiro lado, que a gente chamou de x, medindo 14 metros. Vamos dificultar esse Pokémon, né? Em um triângulo ABC, o lado AB mede 4 raiz de 2 e o ângulo C oposto a esse lado, AB, mede 45 graus. De novo, determine o raio da circunferência que circunscreve o triângulo. Então, aqui eu tenho um triângulo dentro da circunferência. Eu vou utilizar a lei dos senos, sim, porém, parte dessa lei eu vou dizer que é igual a 2 vezes a medida do raio, né? Então, o lado lá C, que já está estabelecido na figura, para a felicidade da gente, 4 raiz de 2, sobre seno de um ângulo que nós conhecemos também, que é 45 graus, é igual a 2 vezes o raio. Multiplicou isso cruzado. Claro que dá para você simplificar bastante, aqui vai ficar bem bacaninha. Você vai encontrar o R lá, o raio, igual a 4. Então, tranquilo essa questão, tá? Nós utilizamos a mesma resolução, o mesmo método que na questão anterior, só para reforçar aí com relação à fixação do exercício. Vamos dificultar um pouquinho mais. Na figura, a área do triângulo ABC é, inicialmente, tem aqui, né, a situação da área, aí ele tem algumas informações, eu acho que eu subi aqui essa informação. Inicialmente, alguém entrando, só um instante. Muito bem. Na figura, a área, ele pede a área do triângulo, né? ABCE. Inicialmente, nós vamos fazer a análise visual desse triângulo, ABC. Tenho lá ângulo de 30, ângulo de 30. Na verdade, eu tinha somente o ângulo de 60, que faz parte da solução, tá? Esse ACB é 120 graus, porque reparem que forma um ângulo raso, né? Aqui eu tenho 5, raiz de 21. Aqui, galera, eu tenho um triângulo que, se a gente for analisar,
as bases são iguais, né? Ó, 30 e 30. Quando eu tenho bases iguais, eu tenho duas bases iguais, dois lados iguais. Então, esse triângulo, quem lembra? É o triângulo isósceles, né? Então, esse lado aqui, consequentemente, é igual a esse, tá? Então, ó, nós vamos aplicar aí a lei dos cossenos nesse triângulo para determinar o pedacinho, o ângulo C. Quanto vale o ângulo C. Então, nós temos aqui, com relação a esse lado, né? Ó, raiz de 21 ao quadrado é igual a esse lado ao quadrado mais esse lado ao quadrado, menos duas vezes esses dois lados, vezes o cosseno de C. Vamos encontrar aí cosseno de C igual a meio. Cosseno igual a meio, olhando lá na tabelinha dos ângulos notáveis, que ângulo resulta em meio? É o cosseno de 60 graus, tá? Então, aqui vale 60. Na verdade, eu falei que aqui já estava os 60, né? Mas, na verdade, nós descobrimos os 60. E, por ser um ângulo raso, chegamos à conclusão de que esse aqui vale 120. Consequentemente, se eu tenho os lados iguais, os ângulos da base também é igual, porque ele é um triângulo isósceles, né? Então, nós vamos estabelecer aqui uma outra relação, que é a área. Sendo que essa área é uma área diferente do que nós estamos habituados, tá? Para a gente determinar essa área aqui, deixa eu só subir um pouquinho, porque ficou fora de foco para mim, do ABC, nós podemos utilizar essa fórmula. A área desse triângulo isósceles é o A vezes o B vezes o seno do ângulo, que é 120 graus, desse ângulo aqui, divididos por 2. Nós podemos estabelecer a área também por essa fórmula, tá? Então, aí, ó, 4 vezes 4, 16. Seno de 120, pelos motivos que já foram explicados, é igual ao seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2, né? Então, é só a gente fazer a substituição, encontrando aí a área igual a 4 raiz de 3. Eu não tenho apenas esse modo de fazer, tá, galera? Tem outras soluções. Essa eu achei um pouco mais simples, porque aplica o que nós estamos estudando, sendo que aqui nós temos que encontrar primeiro a angulação, para depois fazer a definição quanto ao triângulo, que tipo de triângulo é, se é um triângulo isósceles, se é um triângulo equilátero, se fosse o caso, não é. E daí determinar a área desse triângulo, tá? Então, a única dificuldade aqui, porque na verdade a gente faz o processo de primeiro encontrar os ângulos, definir, para depois determinar a área, tá? Olha o outro. Deseja-se medir a distância entre duas cidades B e C sobre um mapa sem escala. Sabe-se que AD vale 80, AC vale 120, exposto na figura, onde A é uma cidade conhecida, como mostra também a figura. Logo, a distância entre B e C vale quanto? Aí foi chamado de X, né? Nós, de acordo com esses dados, podemos tranquilamente aplicar a lei dos cossenos, perdão. Tenho lá, na lei dos cossenos, dois lados, né? Um ângulo em comum, preciso encontrar o outro. Então, esse x ao quadrado é igual à soma desses dois lados ao quadrado, menos 2 vezes os dois lados, vezes o cosseno do ângulo, que também é um ângulo conhecido, né? Aqui não traz muita dificuldade. Encontramos aí x ao quadrado igual a 11.200, não tem raiz exata, né? E a gente vai precisar fatorar, né? E aqui ele não deu para a gente, galera, o valor, nessa questão especificamente, ele não deu o valor quando a gente fatora. Nós encontramos aí 10 raiz de 112, né? E ele não deu o valor de raiz de 112 e trouxe lá nas opções de respostas menor que 90, maior que 90, ele não trouxe uma resposta exata, né? Ele trouxe um intervalo. A dica aqui é o seguinte: quando você não conhece uma raiz, a gente vai fazer uma conta lá meio que de padaria, que eu brinco, né? Você sabe quanto que é a raiz mais próxima, exata dessa que você conhece, né? Então, você sabe que a raiz mais próxima de raiz de 112 exata, que você conhece, é a raiz de 10, né? Então, você sabe, raiz de 100, perdão, que dá 10. Então, você sabe que essa raiz, que é acima de 100,
tem que ser, tem que estar entre, né, raiz de 100 e um outro. Você pode escolher um outro número, uma outra raiz exata que você conheça acima da raiz de 112, as mais próximas, tá? Então, você pega aí essas duas raízes e consegue fazer esse parâmetro, né, de mais ou menos quanto é a raiz de 112. Eu sei que está ali entre raiz de 100, pega uma outra raiz acima que você conheça, por exemplo, raiz de 144, né? Você sabe que é 12, por exemplo. Então, é claro que vai ficar entre esses valores aí. A raiz de 121, que é menor ainda, que é 11, né? Então, pega esse parâmetro, esse intervalo de raízes, para você tentar fazer uma aproximação. Isso que eu chamo de conta de padaria, brincando, existe matematicamente. É cálculo de raízes, raiz quadrada por aproximação, tá? Você, claro que não vai tentar fazer a prova real para ver se aquilo é efetivamente a raiz. Para você verificar, multiplica 10,5, que foi o que achou aqui na aproximação, né, por 10,5. E aí você vai encontrar aí um valor aproximado para ver se de fato é esse valor, tá? Então, assim foi feito aqui, por essa aproximação. Então, 10 vezes essa aproximação de raiz de 112, que ele encontrou aí 10, na verdade é 10,58, né? Você poderia aí optar até por 10,6, tá? Caso fizesse essa aproximação. Então, você faz a multiplicação e tem aí como resposta aproximadamente 105. Mas daria para a gente poder, para a gente fazer a resposta, marcar aqui com mais segurança, mais tranquilidade, sabendo que a raiz é maior que 100, de fato, né, 112 é maior que raiz de 100, por exemplo, mas que o resultado aí, aliás, o resultado, né, é menor que 110, vai estar aí 105. No máximo aqui, dependendo da aproximação, você acharia aí 106, 107, conseguiria de forma confortável marcar, tá? Então, só toma cuidado com relação a essa aproximação, que talvez traga um pouquinho mais de dificuldade, mas essa conta de padaria existe mesmo, é um cálculo por aproximação, dá para a gente fazer assim tranquilamente quando não é uma raiz exata para a felicidade da gente, né? Enfim, vamos lá. Como se trata de concurso, tudo podemos esperar, né? Principalmente essas situações onde não temos raízes exatas e não temos no enunciado os valores dessas raízes. Olha a sétima questão. Na verdade, gente, não é sétima questão porque nós já fizemos no slide anterior algumas, tá? Eu só não coloquei aqui na sequência. Então, se eu não me engano, fomos até a sétima, agora já estamos na 7, nessa segunda etapa. Então, caracterizando assim os 14, né? Então, calcule C, sabendo que A é igual a 4, B igual a 3 raiz de 2 e o C é 45 graus. Então, temos os indicativos, a figura também, isso é uma maravilha, né? O lado Azinho, aqui, ó, oposto ao vértice A, lado Azinho 4, oposto ao vértice B, lado Bzinho, 3 raiz de 2, oposto ao ângulo de 45 graus, que é o vértice C, Czinho. Aqui, lei dos cossenos, tranquilo, só fazer a substituição quanto aos lados. Também conhecemos aí o cosseno de 45, lá da tabelinha dos ângulos notáveis. Então, você chega à conclusão lá montando, tá? C ao quadrado é igual a soma dos outros dois lados ao quadrado, menos 2 vezes esses dois lados, vezes o cosseno de 45. Lembra que o cosseno de 45 raiz de 2 sobre 2 chega a C ao quadrado igual a 10. Raiz de 10 não tem raiz exata, mas neste caso deixamos assim mesmo, tá? Ficou como raiz de 10. Vamos à oitava questão, não é diferente, tá? A oitava questão, lei dos senos. Ó, no triângulo ABC, os ângulos AC e BC medem 8 e 6. Então, tenho dois lados, né? Um ângulo, o ângulo vale 30 graus. O seno do ângulo B vale quanto? Deixa eu só baixar aqui um pouquinho para eu reparar uma situação.
Então, ele quer o quê? Ele quer o valor do seno do ângulo B. Ele quer isso aqui. Pode chamar de x, tá? Ou seno de B, fica a seu critério. Então, você tem o lado 8 sobre o seno de B, Bzinho, B. 6 sobre o seno de 30 graus. Então, fazendo a substituição, nós temos 6 vezes o seno de B, multiplicando o cruzado, né? Óbvio. É igual a 8 vezes seno de 30. Seno de 30 é igual a meio. Esse 6 está multiplicando essa sentença aqui, né? Dá para você multiplicar aqui. 8 vezes 1, 8 dividido por 2 dá 4, né? E aí você tem 6 daqui, vezes o seno de B igual a 4. E aí você tem, passou o 6 para o outro lado dividindo, 4 sextos, né? 4 divididos por 6, fazendo a operação inversa para resolver aqui a equação. E simplificando, a gente obtém 2 terços, tá? Aqui, como é uma questão discursiva, parou no 2 terços. Mas para você determinar realmente o seno de B, você teria que ir na tabela trigonométrica e verificar 2 divididos por 3 é 0,6, né? Que ângulo resulta em 0,6? Tá? Seno de que ângulo resultaria em 0,6 para você trazer uma resposta em grau. Mas, como não foi pedido, paramos aqui. Tá? Então, o seno aí de B, 2 terços. Se fosse adiante, teríamos que consultar a tabela trigonométrica, ou ele teria que dar um indicativo para que nós soubéssemos que angulação representa esses 2 terços, o seno de 2 terços, que é 0,6, fazendo a divisão após a simplificação. Tá? Se quiser aqui direto fazer a divisão, dá também. No caso, se fosse encontrar o ângulo em grau, a mesma coisa. Tá? Então, aqui, ó, de novo, na figura 1, nós vamos calcular o valor de x, vai aplicar a lei dos senos, tem 75 graus, 45 graus, mas você tem que saber que é lado com ângulo oposto, tá? Então, às vezes, você tem 2 ângulos, não tem um outro lado, e a relação você tem que estabelecer dessa forma, porque senão fica errado, dá errado a sua resposta, tá? E, às vezes, eu tenho lá 2 ângulos, não tenho um terceiro, mas você sabe que a soma dos ângulos internos é 180. Então, soma eles, subtrai de 180 graus e você consegue achar esse terceiro ângulo, na maioria dos casos, tá? Então, ó, x, que é o lado sobre o seno do ângulo oposto aqui, x está aqui, seno de 45, 60 está aqui, 5 está aqui. Então, é 5 sobre seno de 60. Simplifica, racionaliza, que nesse caso vai precisar, sempre pelo denominador, tá? Raiz de 3, raiz de 3. Encontrou aí 5 raiz de 6 sobre 3, ok? Na 2, vai calcular o y, sendo que aqui nós vamos aplicar a lei dos cossenos, não a lei dos senos, tá? Quero, né, um lado chamado de y, tenho 2 lados, um ângulo comum entre esses 2 lados. Cuidado, gente, porque é aquela situação, tem que ficar tudo na substituição correta. Se você inverter essa situação, provavelmente sua conta fica errada, tá? Então, ó, o lado que eu quero, oposto ao ângulo que eu tenho, y ao quadrado igual a 4 ao quadrado mais 6 ao quadrado, que são esses outros 2 lados somados ao quadrado, menos 2 vezes esses 2 lados, vezes cosseno de 60 que nós conhecemos. Substituiu tudo, encontrou lá a raiz de 28, não é uma raiz exata, nós vamos precisar fatorar, e na fatoração nós vamos encontrar 2 raiz de 7, beleza? Então, para finalizar aqui a aula, tem esse número 10, que diz o seguinte, na figura, AB vale 5, AD vale 5 raiz de 7, DBC vale 60 graus, e DCA vale 90. Qual a medida de CD? Isso é bem parecido com o que nós fizemos, né? Então, todos esses valores foram dados, mas a gente tem a figura. Então, nós vamos aí colocar os dados no triângulo para identificar, né, o que a gente vai ter que calcular, identificando as incógnitas, o que eu posso afirmar sobre o triângulo. Eu sei lá que a medida da hipotenusa é aqui, ó, como dica em vermelho. A medida da hipotenusa sempre será o dobro da medida do cateto oposto do ângulo de 30 graus. Isso é uma regra, tá? Sempre vai acontecer isso. Então, a gente pode chegar à conclusão de que, ó, aqui foi descrito, né? Então, ficou mais fácil. Então, o ângulo ABD vale 120, tá? Então, nós vamos aplicar a lei dos cossenos. ABD,
para obter em ABD, né, no triângulo, para a gente obter o valor de y. Esse aqui é bem parecido com o que nós fizemos anteriormente, tá? Então, ó, queremos esse lado. Temos esse lado. Queremos encontrar o valor de y. Então, ó, esse cara aqui ao quadrado é igual a isso, mais isso ao quadrado, menos 2 vezes esses dois lados, vezes o cosseno de 120. Calculando toda essa galera aqui, cosseno de 120 é igual ao cosseno de 60, cuidado com o sinal, é um sinal negativo, por conta do quadrante, resulta numa equação de segundo grau, duas raízes, y1 menos 7/5, y2 igual a 5. Daí nós vamos ter que voltar lá nesse triângulo, né, para poder estabelecer o que ele quer. Aqui a gente fez uma razão trigonométrica, por ser mais fácil, tá? Então a gente vai optar para encontrar aqui o x, que a gente pode fazer razão, teorema de Pitágoras, é muito mais simples do que a gente fazer uma lei dos cossenos, uma lei dos senos, tem bem menos conta do que todas as outras essas relações. Então, ó, eu tenho o x, que é a medida do cateto oposto, e tenho o cateto ao lado de 60 graus, que é o cateto adjacente, então eu posso estabelecer essa razão trigonométrica, que é a tangente de 60 igual a x sobre 5, que é a medida do cateto oposto sobre a medida do cateto adjacente. Tangente de 60, galera, lá na tabela dos ângulos notáveis, fácil. Multiplicou cruzado, né? Encontrou aí 5 raiz de 3 para finalizar. Aí a medida de CD, que é o que ele quer especificamente, é 5 raiz de 3. Beleza? Então, galera, vamos encerrar esse último tempo para eu poder conseguir converter o vídeo. Sei que é muito difícil a gente tentar manter a rotina nesse período, tá tudo bagunçado, né? A gente se sente sozinho, isolado, mas como por determinação aí do Ministério da Educação ainda foi mantido, né? Eu já falei isso com vocês, a data do Enem principalmente é lá em novembro, se Deus quiser, a gente, até esse período, nós já estaremos de volta. Então, tentem manter essa rotina aí que é super importante, tá? E levando em consideração todo esse fato, eu sei que quem está conseguindo manter uma rotina, um estudo qualquer que seja, de qualquer forma, vai ter vantagem em relação às outras pessoas. Principalmente porque eu acredito que muita gente não vai poder fazer essa inscrição ou não fez, né? Então, a relação candidato-vaga para esse ano, para quem está realmente estudando, se dedicando, vai ser legal, entendeu? Então, tentem manter o foco que vai ser o diferencial, beleza? Eu sei que é difícil, mas vamos ter força aí para a gente tentar continuar. Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima aula.